Muito bem, gente, vamos falar hoje sobre traumas e, em específico, vamos tentar lidar com traumas familiares. Cada um de nós temos uma história, temos, posso dizer, um pano de fundo, ou como chamamos de um background, né? Aquilo que é construído na nossa infância, e nós carregamos isso e trazemos para os relacionamentos, inclusive para o berço familiar, né? Então são pessoas diferentes, de mundos diferentes, que se unem para tentar viver os planos de Deus, né? Mas no decorrer desse caminho, muitas coisas acontecem, né? As diferenças se sobressaem e aí acontecem as brigas, as desavenças e tantos outros problemas, né? E tem algo que nós carregamos da nossa infância ou de algum momento específico da vida chamado de trauma. Tá? Os traumas, eles, infelizmente, nós carregamos, herdamos ou adquirimos nessa vida que nós temos. Né? E eu quero ler um texto bíblico para nos ajudar a entender um pouquinho aqui os planos de Deus para a nossa vida. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Muito bem. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem o texto que está lá em Colossenses. Ah lá, apareceu na tela para você. Colossenses capítulo 3, do verso 12 em diante. Diz assim, ó: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha que bonito. Santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui para a gente desenvolver, pela graça de Deus, o fruto do Espírito Santo. Né? É o fruto do Espírito Santo. Olha o verso 13. Suportai-vos uns aos outros. Já falei anteriormente para vocês que suportar aqui é dar suporte às pessoas. Né? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que texto maravilhoso, né? Paulo está mostrando para nós o ideal de vida, esse revestimento do Espírito para que produza em nós esse fruto. E aí possamos então ter uma vida plena e uma vida realmente feliz, como Deus espera, né? Que nós tenhamos, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre traumas. Eu procurei aqui uma definição sobre o que é um trauma. Tá? Então, trauma é a palavra grega que significa ferida. Né? Traumos, ferida. Quando passamos por uma situação de estresse extremo e as reações ao evento perduram por muito tempo, causando medo e ansiedade, isso significa que aquela situação foi traumática para nós. Existem várias formas de adquirirmos traumas, né? Então, olha só os tipos de traumas psicológicos, né? Os físicos é muito fácil de identificar, né? Um acidente é um trauma, você fraturou, cortou, né? Mas quando as coisas são aqui na cabeça, é um pouquinho mais complicado, né? Então, os tipos de traumas psicológicos. Os mais comuns envolvem perdas de entes queridos, né? Aquela pessoa que você amava, que você nunca pensou que você ia ter essa tristeza de enterrá-lo, né? Como muitas mães enterrando filhos, né? Porque o rito normal da vida é que os filhos enterrem os pais, né? Mas um pai enterrar um filho não é fácil, não é fácil. Pode causar um trauma, né? Perda de entes queridos, mudança drástica na vida, né? Quer seja mudança de cidade, mudança de trabalho, a chegada de uma criança, muda tudo e pode causar um trauma. Né? Separação conjugal, né? Eu sei bem que é isso, né? Na minha família nós colhemos até hoje traumas de uma separação, né? Acidentes, né? Assalto e vivência ou testemunha de violência física, verbal ou sexual. Então, gente, existem vários aspectos de traumas, né? A nossa vida
Nós vivemos intensamente certas coisas e nesse decorrer da vida, certas coisas acontecem, algo inesperado. Se a gente não souber lidar no momento, aquilo vai de alguma forma nos acompanhar e vai desconstruir toda a nossa vida, trazendo tristeza, pânico, medo, sofrimento e tantas outras coisas. Gente, eu vejo que isso é uma maldição do pecado. Os traumas nada mais são do que a maldição do pecado, a transgressão da lei de Deus que nós colhemos, né? Por transgredir, por transgredir as leis, por viver num mundo injusto, nós estamos em meio a toda essa confusão de pecado, né? Então, olha só, como você identificar que você tem um trauma? Então, assim, por que eu trouxe esse tema para essa série? Porque eu vejo muitos maridos, mulheres, né, filhos, até filhos, né, com sintomas de traumas, que na cabeça deles ou para as pessoas da família é algo normal, ou é uma frescura. Não, é uma frescura, não, isso aí, não, é coisa boba, isso aí passa, né? E não é bem assim, gente. Os traumas eles precisam ser cuidados, tratados, né? Nós precisamos amenizar os traumas. Eu não vou dizer que a gente vai ser curado completamente. Não creio dessa maneira. Pode ser que exista uma cura plenamente? Pode ser. Deus pode tudo, né? Não quero tirar a obra divina, né? Mas os traumas a gente precisa identificá-los e saber como conviver com eles e tratá-los, né? Amenizar os sintomas, né? Então, olha só, como você identifica que se você tem um trauma ou carrega um trauma, né? Então, olha assim, ó, eu vou falar 7, tá? Eu separei 7, tem vários, né? Mas 7 são os mais comuns que encontrei. Primeiro é evitar-se. São pessoas que têm traumas, né? Carregam traumas, são pessoas que se evitam. É bem isso mesmo, né? Ó, sente-se mal quando pensa em si mesma. Né? Tipo assim, perde o valor, né? A pessoa não se valoriza, não acha que é digna para as coisas, né? Isso acontece principalmente quando o trauma está diretamente relacionado a indivíduos que têm uma importância na sua vida. Ou seja, você amava muito aquela pessoa e aquela pessoa te destruiu, aquela pessoa te magoou, aquela pessoa te feriu, era uma pessoa importante na sua vida. Então, de alguma maneira aqui na cabeça, começa a pensar o seguinte: é eu que não presto. Ah, não, eu não sou tão bom assim. Não, eu não sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa ruim, porque aquela pessoa que eu amo tanto, que é uma pessoa tão boa na minha concepção, por ter feito isso contra mim, é porque eu não presto. Então a pessoa começa a se negar, se evitar, né? Ela vai se desconstruindo. E eu encontro muitas pessoas assim, que se sentem indignas para tudo. Né? A gente tem que ter um senso de humildade, é verdade, né? Diante das pessoas, a gente tem que ter um senso de humildade e tal, mas não ser humilhado a si mesmo, né? A se rebaixar num nível tão insignificante. A gente tem que aprender a gostar de nós, a saber que somos amados e que somos pessoas boas, que podemos fazer coisas boas, né? E que não somos descartáveis. Mas os traumas, quando acontecem, né? Eles fazem com que você, de alguma forma, se negue. Então, se eu estou falando para alguém aqui que carrega isso no vocabulário, está conversando com alguém e está falando assim: ah, mas eu não sou assim, ah, eu sou tão assim, ah, não, você é melhor que eu, não, fulano é melhor, não, eu não sou bom nisso, não, eu nunca fui bom nisso, não, eu não presto para isso, não, veja, não. Você está entendendo? É porque tem coisa mal resolvida aí. Né? Traumas no passado que diminuíram o seu modo de se ver. Então a pessoa se evita a aparecer. Ela tem na cabeça que ela não é boa o suficiente. Não, eu nunca vou estudar. Não, eu sou burra mesmo. Não, um relacionamento, não, eu não consigo. Não, isso é para vocês. Eu não. Não, eu sou assim mesmo. Então, são pessoas que foram magoadas, que foram diminuídas, que foram feridas por pessoas que ela considerava importante. Tá? Então, muitas vezes a pessoa não consegue enxergar esse erro e precisa da ajuda de alguém. Quem sabe estou falando para um filho,
ou sei lá, para um marido que vê na esposa, vê no filho essa situação. Então é um sinal de alerta aí, tá certo? Muito bem, vamos para o segundo. Relacionamentos destrutivos. É incrível isso, cara, e é uma verdade, né? É comum que o ciclo que envolva estar em situações prejudiciais como uma forma de repetir o passado e alimentar o trauma. São pessoas assim, que tiveram relacionamentos destrutivos no passado, mas não resolveram a situação lá. Destruíram o relacionamento. Acabou. Cada um saiu magoado, chateado, infeliz. E agora, ele com aqueles traumas daquele relacionamento, ele vai entrar em outro relacionamento. E quando ele entra em outro relacionamento, aí está o perigo. Essa pessoa começa a buscar pessoas que também sofreram o mesmo tipo ou parecido o trauma dele de outros relacionamentos destrutivos e acaba se envolvendo com outras pessoas com traumas destrutivos. Não sei se eu conheço, você com certeza conhece pessoas que largam tem um relacionamento ruim e depois larga e tem com outro ruim e depois larga com outro ruim e vira um ciclo de destruição, porque eles não param e não conseguem enxergar que eles precisam rever o que eles erraram no passado, né? São traumas que de alguma forma cegam o conhecimento, cega a percepção de mundo, da realidade, né? Quem sabe estou falando para alguém aqui que quando olha para trás e vê realmente que foi um ciclo de relacionamentos destrutivo. É um imã para porcaria. No bom sentido, não se ofenda, mas tem gente que tem imã para porcaria, né? Com certeza você conhece, ou talvez você esteja pensando, puxa vida, realmente, eu só me relaciono com pessoas destrutivas. É porque você, querido, já passou por isso atrás e não resolveu. Então a gente começa, as pessoas que já tiveram um relacionamento destrutivo, eles têm facilidade para se relacionar com outros relacionamentos destrutivos. Tá? Então, por isso que é bom a gente sempre fazer uma avaliação da nossa vida, dos nossos erros, dos nossos acertos, ter bons amigos para conversar e que dê liberdade para que seus amigos digam a verdade, claro, com amor e carinho, sobre a sua realidade de vida, né? Porque sempre são os outros que não prestam, né? São os outros. Eu não, eu tô tá tudo certo. Não, os outros, não, aquele que não presta. Mas na verdade eu tenho facilidade para me envolver com um relacionamento destrutivo, porque eu não soube tratar, amenizar os traumas que tive no passado. Então existe uma carência em mim de pegar pessoas sofridas para cuidar. E quando eu pego pessoas sofridas para cuidar, porque eu sofri no passado, eu acabo me envolvendo em outro relacionamento destrutivo. Entenderam? Muito bem, vamos continuar. Quem mais aqui, gente? Deixa eu ver aqui. O terceiro, isolamentos. Puxa vida, isso é verdade. Pessoas que passaram por um trauma, alguma coisa no passado, eles têm essa tendência de isolamento, né? Estar preso a quem não faz bem faz com que os indivíduos que passam por experiências traumáticas se coloquem em posição de atrair relacionamentos destrutivos e, consequentemente, isolar-se e adotar uma perspectiva pessimista dos outros. Então tem gente que está nesse estágio do trauma, né? Que percebeu o seguinte, é 880. Ou tá com gente que só se destrói, auto-destrói, ou se não se isola do mundo. É 880. Entendeu? São pessoas que pensam o seguinte, não existe ninguém boa para mim, eu não sou bom para ninguém, então eu vou viver no meu mundo. Né? E se isolam, não conseguem se desenvolver numa vida profissional, na vida familiar. Talvez eu esteja falando aqui com maridos que são assim, e a grande maioria se isola, não quer amizade com ninguém, está ali no seu mundinho, não conversa com a mulher também se sentindo assim, porque teve problemas no passado, outros relacionamentos, aí chega diante desse relacionamento, se isola para poder se proteger, né? A síndrome de Elias, né? Foge na caverna para se esconder, né? Então esse é outro problema, a gente tem que ver, ficar atento. Quarto problema,
problema com a sua identidade. E é verdade. É prejudicado também a tomada de decisões saudáveis na vida. É preciso compreender as próprias emoções para reconstruir a identidade e superar as experiências traumáticas do passado. Pessoas que têm esse problema, têm traumas, naturalmente interferem na sua identidade como pessoa. E aqui eu quero abrir o leque para um cristão, né? A pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela adquire uma identidade de amada do Pai, alguém que pode encontrar refúgio e fortaleza em Deus, que tem um Pai que ama, né? Que tem irmãos que têm defeitos, problemas, mas é uma família. Só que essas pessoas que têm traumas, quando chegam no cristianismo, eles se desconstroem, né? E trazem isso para o cristianismo. Então, porque ele não foi amado no passado pelo Pai, ele não é amado por Deus. Se ele não teve bons relacionamentos no passado com os irmãos da família dele, ele também não vai ter bons relacionamentos com os irmãos da fé. Percebe como os problemas que nós carregamos afetam até a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo? E a gente precisa entender que, claro, a Bíblia diz que nós somos pecadores, somos maus, o coração nosso é mau. A gente tem um desejo de fazer aquilo que não presta, isso é verdade. Porém, todavia, entretanto, a Bíblia diz que está agindo em nós o Espírito, que produz em nosso coração o fruto do Espírito, fazendo com que a gente produza boas obras. E assim nos traz alegria, paz, né? Sentimento de pertencimento de Deus, sentimento de ser amado por Deus, né? Então, pessoas que têm traumas, carregam traumas, eles desconfiguram a sua identidade, fazendo com que eles se sofram, se isolem, arrumem compromissos, relacionamentos destrutivos, se evitam, né? Não se cuidam e assim por diante. Né? E aí é o nosso quinto problema, né? Problemas com autoestima. São pessoas que perdem a identidade, né? Já falei, isolamento, relacionamentos destrutivos, evita-se, né? Então, e vem um problema com a autoestima. Depois que passou, geralmente, as pessoas que passam por alguns traumas, elas param de cuidar de si mesmo. Eu encontro, assim, inúmeras mulheres que se separaram de maridos, né? E por terem dificuldade naqueles relacionamentos, colocam na cabeça o seguinte: aquele homem foi mal para mim, logo, outros homens também serão. Então, nenhum homem presta. Então, se eu não vou ter nenhum relacionamento porque todos os homens não prestam, então por que eu vou me cuidar? Por que eu vou me manter uma boa aparência? Por que eu vou colocar uma boa roupa? Por que eu vou cuidar do meu cabelo, né? Do meu corpo? Por quê? Eu não vou me relacionar com ninguém. Eu sou assim e acabou. E isso não... Cuidar da sua autoestima não quer dizer só querer cuidar da autoestima para que outros gostem de você. Cuidar da autoestima faz com que você goste de você, né? E eu sei, quando eu estou bem cheinho, né? E eu estava bem mais cheio do que hoje, é terrível. Você colocar uma roupa, né? E alguns pensam assim: ah, tô casado, não preciso cuidar de mim mesmo. Não preciso de mim, porque a mulher, já tô casado, a mulher não vai separar de mim. Não é bem assim, né? Então, cuidar da autoestima, primeiro, é para você se valorizar. É gostoso você olhar no espelho, se sentir bem, colocar uma roupa, né? E olhar, olha que legal, o cabelo bem cuidado, tal. Isso é bom para nós, né? Para o nosso ego, posso dizer assim, para o nosso ser, né? E consequentemente, quando você está bem com você, as pessoas elas conseguem ver brilho nos seus olhos, né? Então, quando você não cuida de você, você tem uma estima muito baixa, isso faz com que as outras pessoas também se afastem de você. Percebe? Então, isso é importante, né? Tome cuidado com isso. Pessoas que viveram traumas no passado, que carregam esses traumas, geralmente não estão cuidando da sua aparência, da sua estima, do seu senso de viver. Tá? Então, se você está se encaixando em tudo que eu estou falando, é porque você tem traumas. Tá? Vamos lá para o penúltimo, rapidinho. Agressividade.
Pessoas que sofreram traumas, elas têm a tendência de ser agressivas, porque foram feridas no passado, foram agredidas, então elas trazem essa autodefesa. São pessoas que você vai conversar e elas aumentam o tom de voz, elas gesticulam, são pessoas que às vezes não têm argumento, mas o fato de impostar a voz, levantar a mão, ela já mostra que está se defendendo, né? São pessoas que você só quer conversar e às vezes conversar, saber da pessoa, e a pessoa de alguma forma pensa que você está querendo interferir na vida dela, que você não gosta dela, que você é um intrometido. São pessoas que sempre estão na defensiva, né? E quando precisam, são agressivos, né? Então, talvez eu esteja falando com alguém que é assim, que a mulher vai conversar com e ele já tem patada, já tem isso. É um senso de proteção, né? A agressividade é um senso de proteção. No trabalho, então, ninguém pode falar, não pode falar com ele, criticar ele ou mostrar, ele já fica bravo, nervoso. São traumas, é uma autodefesa. São pessoas que não conseguem conversar, têm dificuldades, né? Quando começa a conversar, ficam nervosos e começa a gaguejar. São pessoas que foram feridas e não sabem controlar a agressividade, né? Eu conheço pessoas assim, que você vai conversar de uma maneira calma, serena, mas quando você começa a confrontar com ideias, a pessoa fica tão nervosa porque ela quer reagir, ela quer responder, mas ela não tem argumentos. Então o argumento dela é mostrar que ela está indignada, nervosa e começa a perder o controle. São pessoas que foram feridas, né? Mas isso não justifica, né? Temos que tentar resolver a situação, tá bom? E o último aqui, ó, para você tentar identificar quem tem traumas, o sétimo, medo constante. Medo constante. São pessoas, e aí quando eu vejo, vou trazer para o lado do cristianismo, né? São pessoas que estão vivendo o cristianismo, mas em constante medo. Medo que Deus vai castigá-los, medo que Deus vai puni-los, medo que Deus está vigiando a vida deles, medo porque falou isso, medo porque não fez isso, medo porque falou daquele jeito. São pessoas amedrontadas, né? E são pessoas que carregam uma culpa gigantesca, né? Pessoas que no passado foram feridos e hoje, para não voltar a ter esse trauma ou a passar novamente por aquela mesma situação, eles se retraem, né? E tudo para eles podem levar àquela situação, né? Então tem medo de conversar com a mulher, medo de conversar com o marido, medo de conversar com os filhos, medo de conversar com o patrão, medo de ser observado, tem medo constantemente. São pessoas que têm traumas. Tá? Bom, eu falei aqui, gente, de vários sintomas de traumas. Pessoas que passaram, porque eu não sei dizer exatamente o que aconteceu na tua vida, você sabe, mas eu estou dizendo os sintomas. A partir daquele evento traumático, eu passei aqui 7 coisas que podem estar acontecendo com você. Agora preciso tentar te dar solução, né? Então, novamente, trouxe esse tema sobre traumas, porque eu vejo famílias, né, marido, mulher, os filhos, sofrendo porque o pai é traumatizado com alguma coisa que aconteceu com ele, mas ele não liberta, ele não trata esse trauma, e isso interfere no relacionamento com a família, né, com a mulher, com os filhos, e vice-versa. Eu encontro várias famílias aqui sofrendo porque o filho está traumatizado por um evento. A mãe traumatizada por coisas que aconteceu no passado, na sua criação, e eles trazem tudo isso para a família. E agora imagina um juntamento, né, de traumas, o que vira. E aí muitas pessoas caem na simplicidade de falar assim, não, vamos orar que tudo vai resolver. Hora que passa, hora que melhora. Veja, Deus ele pode realmente fazer assim, ó, e curar você dos traumas. Mas Deus não vai escolher isso. Deus vai usar as desgraças da vida para poder moldar o teu coração pecador. O fato de você identificar os seus traumas e querer mudança, é aí que Deus vai começar a trabalhar. Deus não é um computador que você aperta Enter e ele faz tudo o que você quiser. E nem sempre o computador faz o que eu quero quando eu aperto Enter, né? Então Deus não é o gênio da lâmpada mágica que vai curar todas as suas feridas, tudo isso. Não. Nós estamos num mundo de pecado, um mundo injusto.
Tá? Deus não reseta memórias do passado. Deus não tira, ele não tira história, ele não cria em você amnésia daquilo que você passou. Mas Deus, ele é excelente em fazer de uma pessoa traumática uma pessoa feliz. Uma pessoa que está totalmente desorientada e através de busca de conhecimento e da atuação do Espírito transformá-la numa pessoa saudável. É isso que Deus quer fazer. Deus quer transformar nosso caráter não de forma mágica, mas através de um processo. E esse processo exige algumas coisas de nós, tá bom? Na Bíblia você vai encontrar transformações imediatas. Por exemplo, um exemplo de transformação imediata. Saulo. Saulo foi transformado imediatamente em Paulo, posso dizer assim. Ele teve um encontro com a luz, ficou cego, aquele encontro, aquela revelação que ele teve. E ele então, de perseguidor, passou a ser perseguido. Então existem alguns eventos assim, mas são eventos específicos e direcionados para a missão. Tá? Agora, a questão do caráter e lidar com todas essas coisas que nós temos na vida, isso se chama santificação. A justificação, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, acontece assim, ó. Pronto, você é justificado. Deus te olha agora não como um pecador, mas como filho dele amado pela autoridade e pelos méritos de Jesus. Agora Deus concede para você o Espírito Santo para você buscar conhecimento e meios para você então ser santificado, né? É uma luta diária, recebendo o poder de Deus para vencer os pecados. É assim, gente. Eu costumo dizer que na vida cristã não tem sossego, tem paz. Paz é mesmo em meio à tormenta estar caminhando com Deus, tá bom? Então vamos lá, rapidinho. Eu separei aqui, ó, para vocês cinco maneiras de amenizar, de tentar tratar, né, esses traumas, tá bom? Então, primeiro, desenvolva uma rotina de oração. Parece óbvio, né? Mas preste atenção nisso. Um tempo de qualidade com Deus, né? Quanto mais você contemplar a Cristo, mais será transformado a sua imagem. Clame a Deus para desenvolver em você o fruto do Espírito Santo. Então aqui é um exercício, né? Quanto mais você contempla as coisas boas, as coisas celestes, o amor, a justiça, a graça, mais a tua mentalidade é transformada, né? Então, a pessoa que é traumatizada, que está já em nível de depressão, a tendência dele é sempre olhar para baixo, se negar, tristeza, né, tristeza que não consegue, incompetência. Mas agora, se ele começa a exercitar a mente, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, né, tendo contato com o ser maravilhoso de Jesus Cristo, nós, segundo a Bíblia, seremos transformados. Entende? Então, o segredo, gente, para ter uma vida restaurada é ter a mente focada em Jesus Cristo. Ok? A mente. Né? Isso aqui, gente, eu descobri que isso aqui, ó, é importante, nós precisamos cuidar, viu? A gente muitas vezes quer cuidar do corpo e esquece da mente, né? Então, lembra que eu já falei aqui, né? É um tripé. Temos que cuidar do espírito, da mente e do corpo. Tá? Primeiro aí, dica para vocês aí. Segunda, pratique exercícios físicos. Isso é muito bom. Tá? Talvez eu esteja falando aqui para alguém que não tem rotina de exercício. Ah, pastor, eu trabalho o dia inteiro, eu acordo cedo, eu ando não sei quantos quilômetros para no trabalho e tal. Mas você tem que entender que exercício físico é uma coisa, trabalho é outra. Qual a diferença, pastor? Eu movimento do mesmo jeito. Você pode até se movimentar do mesmo jeito, mas a tua cabeça não está em conexão com aquilo que você está fazendo. Vou explicar melhor. Quando você trabalha ou vai para o trabalho, a sua mente está condicionada a fazer aqueles movimentos, a fazer aquele trabalho, a ser repetitivo naquilo. Quando você vai para uma academia, vai fazer uma caminhada ao ar livre, fazer uma corrida, jogar uma bola, a tua mente se fixa naquele exercício, naqueles movimentos, né? Então isso é muito saudável, né? E vocês sabem os benefícios do exercício físico. O exercício físico é uma forma de ajudar o corpo a liberar endorfina.
Além disso, ele proporciona uma distração do mundo, olha só, ao seu redor, e uma liberação física para as emoções que você pode estar experimentando. Eu já falei várias vezes aqui, é a minha corrida. Eu coloco meu fone de ouvido, desligo para o mundo, né? Estou terminando de ouvir um livro aqui sobre santidade, maravilhoso. Faço minhas reflexões correndo. É muito bom para mim, né? Então, se você ainda não colocou isso, acha, é bobeira, querido, bobo é você que pensa que não resolve, tá? Coloque isso em prática. Fala, não, agora, tal hora, é hora de eu ter o meu momento com o meu corpo e com a minha mente. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, uma natação, vai na academia, vai jogar uma bola. Isso vai ajudar demais, tá? Vai ajudar demais, tá? Terceiro, conheça a si mesmo. Olha, isso é muito bom, gente, muito bom. Busque conhecimento sobre quem você é. Quais são os seus limites. Então, quem é o Adriano? Quem é o Adriano? Eu estou aqui com o meu caderninho, ó. Eu estou com alguns planos para fazer, né? Então eu coloquei o que eu estou pensando sobre isso, né? Então você precisa fazer isso. Quem é o Adriano? O Adriano é uma pessoa irritada. Por que ele é irritado? Ele é irritado por causa disso. O Adriano, ele é uma pessoa que gosta de fazer isso. O Adriano... Você precisa se conhecer, né? E nada melhor do que fazer perguntas para você, né? E claro, ler bons materiais, né? Então, olha só. Busque conhecimento sobre quem você é. Quais são os seus limites, né? E um dos segredos para a felicidade, um psicólogo me ensinou, né? É que, principalmente os líderes, pessoas que estão aí para tomar muitas decisões, pessoas que são muito chamadas, né? São muito requisitadas, pode dizer assim, né? São pedidos, ajudas, né? Nós temos uma plaquinha, né? É como se nós tivéssemos uma plaquinha assim, ó. De um lado está dizendo sim, do outro lado está dizendo não. O segredo da felicidade, segundo esse psicólogo, ele diz o seguinte, que é saber dizer sim ou saber dizer não. Então as pessoas veem, Adriano, você pode fazer isso? Não. Adriano, você pode fazer isso? Sim. Então a gente tem que saber, né? Então é importante conhecer os seus limites. Às vezes você fala sim para todo mundo e aí tem consequências. Às vezes você fala não para todo mundo e também tem consequências. Então a felicidade é encontrar o equilíbrio entre o sim e o não. Tá? Então descubra os seus limites, né? O que te incomoda, o que te irrita. Ser sincero com você, o que me irrita? Eu não gosto disso, que. Tá, o que eu posso trabalhar para melhorar isso? Tá? O que te alegra? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer? Eu gosto de assistir. Eu gosto de viajar. Eu gosto de bater papo. Então veja o que você gosta e com equilíbrio faça, tá bom? Claro, né? Dentro dos princípios bíblicos, tá bom? E o que te faz sentir vivo atualmente? O que você faz que você sente, poxa, eu estou contribuindo, eu existo, eu estou sendo reparado, eu estou vivo. Se você não tem isso, você precisa achar, querido, porque todo ser humano quer ser visto, quer ser notado. E nós precisamos ter isso, né? Esse valor próprio, ok? Vamos lá, estamos chegando finalmente. Quarto e penúltimo ponto para te ajudar a libertar-se dos traumas, né? Aprenda a perdoar e a denunciar. Eu falei já na série passada sobre perdão, né? Foi um episódio muito bom. Então você pode procurar na série Disciplinas Espirituais sobre perdão, tá? Vai fazer muito sentido para você. E você precisa aprender também a denunciar. Como assim? Olha só que interessante. Falando sobre o perdão. O passado passou, né? O passado passou. O futuro chegará, mas você está no presente. Então veja, tem coisas no passado que não tem mais o que ficar revirando. Tem coisas que nem sou eu que resolvo mais. Pessoas que te feriram, que foram lá no passado, que você nem tem condição de encontrar essa pessoa, de resolver, tá longe, tá vivendo outra vida, tá em outra vibe, e tá aí você sofrendo com essa dor, achando porque você tá sofrendo, o outro também tem que sofrer. Mas querido, foi no passado, não tem mais o que fazer, você nem convive com a pessoa, nem vê a pessoa, deixa lá, né? Outra coisa, tem pessoas que estão sofrendo aí pelo futuro. Estão
pensando no futuro, não, vai acontecer isso, tem aquilo. Tem que ser hoje, hoje, né? Hoje, o que eu estou fazendo hoje, agora, né? Você está aqui comigo nessa live, nesse vídeo? Você está em corpo, alma, espírito, vamos dizer assim? Ou você está pensando no boleto, nas coisas, né? Não faz sentido, né? Tá? Então, pense que você está no presente, né? E o que mais aqui que eu anotei? O perdão lhe ajuda a superar os traumas. É verdade, né? Porém, não apaga o passado. Transforma o seu presente e ilumina o seu futuro. Ó, vou repetir. O perdão lhe ajuda a superar os traumas. É verdade, conceder perdão. Quando você concede perdão para uma pessoa que te feriu, você está dizendo o seguinte: eu não sou igual a ela. Eu não quero ser igual a ela. Entende? E quando você compara o que a pessoa fez com aquilo que Deus fez por nós, o que nós não merecemos e Deus fez por nós, então quem somos nós para não perdoar alguém, né? Então o perdão lhe ajuda a superar os traumas, porém não apaga o passado, é verdade. Transforma o seu presente e ilumina o seu futuro, lhe trazendo esperança. Então, querido, peça a Deus: Senhor, me ajude a perdoar. Me ajuda a esquecer certas coisas que não tem mais sentido ficar remoendo. Se você tem condição, como eu já falei, de acertar contas com alguém, dizer, expressar sentimentos, é algo bom. Vou dizer rapidinho um trauma que eu tinha aqui. Trauma de patrão. Trauma de patrão. Até hoje vou dizer para você que eu tenho dificuldade um pouco com o patrão, mas era muita dificuldade que eu tinha, a ponto de sempre querer trabalhar por conta e não ter patrão. Porque eu lembro do meu pai que sempre exigia de nós o que era certo e bem feito. E muita gente fazia, na nossa percepção, bem feito, mas para ele parece que nunca estava bem feito e sempre reclamava. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver nos patrões a figura do meu pai, que nunca estava contente. E mesmo que eu fizesse algo, eu pensava que ele não ia gostar, então eu sempre tive dificuldade com patrões. A ponto de eu sempre trabalhar por conta para não ter chefe. E isso, quando eu entrei no ministério, eu já via assim, meu presidente, meus líderes desse jeito. Até que eu precisei um dia conversar com meu pai, falar aquilo que eu sentia. Né? Isso foi muito bom mesmo. Né? E interessante, às vezes a gente espera que o agressor, a pessoa que causou um dano na gente, que essa pessoa se arrependa, que ela chore: ai, me perdoe, querido, eu fiz isso. Não. No caso do meu pai, ele fazia as coisas, mas não tinha noção. Eu até entendo ele hoje. Ele falou assim: Dri, eu não sei o que fazer, eu só tenho que pedir desculpa. E eu pensando que ele ia chorar, que ele ia, nossa, cair de joelhos: ó, meu filho, me perdoa. Mas não, porque ele não tinha noção do que ele fazia, né? Hoje eu creio que muita coisa ele já adquiriu noção, né? Mas o que eu podia esperar? Eu falei: tá bom, pai, eu aceito. Foi libertador, tá bom? Foi libertador. Então fica aí uma dica para você. E último ponto para a gente finalizar agora. Procure ajuda de um profissional. Faça uma terapia. Pastor, terapia é frescura. Frescura é você que é um fresco, né? Gente, quando você tá com dor física, você corre para o médico, né? O médico resolve. Ou tem alguns teimosos, né, que ficam se automedicando. Mas enfim, você tem um problema físico, você vai no médico. Tem um problema na televisão, você vai lá no cara da eletrônica. Deu um problema no seu carro, tem uns teimosos que tentam ajeitar, mas não consegue resolver, vai levar no mecânico. Aqui, quando dá problema, querido, não é você que se conserta, tá? Tem um profissional, entenda, um profissional que cuida desse negócio, a cachola aqui, que aprendeu, que estudou, que leu mais que você, que tem mais experiência e que vai lhe ajudar. Então, abaixa a guarda, querido, vai, faça uma terapia. As pessoas ao redor estão dizendo que eu faço isso, que eu sou assim, e eu estou percebendo mesmo que eu tenho alguma dificuldade. Vai lá conversar, faça o processo, né? Tem gente que vai lá, faz uma sessão e acha que vai resolver. Gente, é uma, é duas, é três, é quatro, é um ano conversando, se acertando, né? Para mim foi libertador
porque nessas sessões eu me conheci, eu comecei a ler materiais, entender porque eu penso dessa maneira, porque eu falo desse jeito, porque eu não gosto de certas coisas, porque eu gosto, porque às vezes eu faço certas coisas, né? Hoje eu consigo olhar, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, alguns irmãos, eu consigo ver de uma forma diferente, porque o conhecimento me ajudou. Então, querido, não ache que é frescura, procure ajuda, tá? De um profissional, ok? Bom, tem muita coisa para dizer, né? Mas a minha intenção com esse vídeo, com esse episódio aqui falando de traumas, é fazer com que você se enxergue. E ao ver que tem problemas, não se esconda. E não ache que tudo vai resolver com oração. Quando eu falo que nem tudo resolve com oração, não é que eu não estou acreditando no poder de Deus. Não, é porque eu acredito no poder de Deus. Porque Deus, quando você pede, Ele vai criar meios para que você consiga resolver os problemas. Deus não tem uma varinha mágica que faz pirim-pim-pim e te curei. Não, isso é fideísmo. Nós temos uma fé racional. Deus, ele pode em situações extremas te curar, assim. Mas quando ele vê que existem meios humanos que através do processo você é abençoado e abençoa outras pessoas, Deus assim o fará. Se ele até hoje não te curou, ó, presta atenção no que eu te falar, você pode esquecer tudo que eu te disse até agora. Se você sim sabe, eu tenho traumas, tenho depressão, mas eu oro e Deus não me responde. Então já tem uma resposta de Deus para você. Se Deus até hoje não te respondeu curando como você pediu, é porque Ele não vai te responder dessa maneira. É para você buscar outros meios. Entendeu? Se você tem traumas, depressão, problemas da família e tem orado a Deus, jejuado, pedido para Deus e Deus até hoje não te respondeu, não é porque Ele é surdo, não é porque você é pecador e porque é pecador Ele não te ouve, não, Ele te ouviu. Só que Ele não vai responder desse jeito, porque se Ele quiser responder, Ele já teria respondido no primeiro momento que você tinha pedido. Então existem outros meios. Pare de pensar em um Deus unilateral, né? De uma maneira só. Deus tem 1000 maneiras de responder a tua oração. E não quer dizer que Ele vai responder da maneira que você quer, da maneira mais fácil. Que para nós é muito mais fácil Deus fazer assim e nos curar do que eu me rebaixar, me humilhar, buscar conhecimento, cansar, sair da zona de conforto, conversar com as pessoas, ouvir conselhos, ouvir repreensões. É mais fácil mesmo Deus fazer assim. E a gente não quer as coisas mais difíceis. Mas é através dos processos mais difíceis que Deus vai transformar nosso caráter. Amém? Ore comigo então. Vamos pedir ajuda para Deus. Pai querido, obrigado por esse momento de conversa. Um momento importante de estudo sobre um tema tão relevante, sobre traumas. Posso ter falado aqui com alguém que está com problemas, que vem orando e não tem tido resposta do Senhor. Que essa pessoa entenda que o Senhor tem outros meios para responder e não vai responder da maneira que ela pensa, que ela quer. O Senhor tem profissionais, tem pessoas nesse mundo capacitadas que podem nos ajudar. Que possamos então sair da nossa zona de conforto, ler livros, materiais, buscar ajuda, conversar com as pessoas, procurar grupos de apoio para poder resolver os nossos problemas. E por favor, Pai, se há um desejo no coração de alguém que está nos ouvindo de mudança, então que o Teu Santo Espírito produza a vontade para buscar a cura. Dá-nos a Tua paz, perdoe os nossos pecados. São mesmo que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Valeu!